Calhau Júnior. Médico pelo Centro Universitário do Espírito Santo, graduado em Educação Física na Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, pós-graduado em Nutrologia pela ABRAM, Associação Brasileira de Nutrologia, pós-graduação em Ciências da Longevidade Humana e membro da Hormones Mentoring. Dr. Júnior Calhau, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, nesse dia. É um prazer. Queria que a Azul estivesse aqui para agradecer a ela esse momento tão especial para mim. É uma honra estar no meu estado da Bahia. É uma honra subir aos palcos pela primeira vez no meu estado, pelo convite da Azul. E hoje, a minha pretensão aqui é poder entregar o meu máximo que eu tenho sobre esse conhecimento, sobre essa medicação que está mudando o rumo do tratamento de obesidade, e espero que, de alguma forma, na segunda-feira, vocês já possam estar aplicando na clínica de vocês, na prática clínica, de forma segura. Tá? Não tem como falar sobre o tirzepatida sem antes falar um pouquinho da fisiopatologia, do que é a obesidade, a epidemiologia. Então, eu vou tentar... o tempo aqui não está rodando, os meninos. Tá, então vou aproveitar esse tempo aí. Então, eu vou tentar ser curto nessa parte teórica para a gente ficar mais na prática, tá bom? Então, vamos lá. A apresentação já aconteceu. Então, hoje, né, a obesidade ela é definida como uma condição de saúde caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura. E esse acúmulo ele pode afetar de forma negativa a vida dessas pacientes, né, diminuindo assim a sua qualidade de vida, expectativa de vida. E hoje a obesidade ela é a porta de entrada para várias outras doenças ditas do processo de envelhecimento, diabetes, hipertensão, câncer, entre outras doenças. E a forma mais clássica de... Travou aqui. Cá. Tá. Então, a forma mais comum de classificar a obesidade é através do índice de massa corporal, né, que é a altura sobre o peso ao quadrado. Só que isso daqui, o que é que acontecia? Muitas das vezes ocorria falso positivo. Por quê? Se eu tenho uma pessoa que tem uma grande quantidade de massa muscular, ele pode ter um índice de massa corporal alto e não significa que ele é obeso. Tá? E, da mesma forma, ao contrário também pode acontecer. Então, isso daqui ficava muito solto. Então, nós fomos surpreendidos, eu vou falar lá na frente, sobre o novo critério que saiu agora em janeiro, que isso ajudou bastante a gente a identificar mais os obesos através de mudanças também clínicas desses pacientes, além de alguns outras classificações que a gente pode estar trazendo para essas pessoas. Tá? Dos dados epidemiológicos, segundo a Vigitel, aproximadamente 55% dos brasileiros hoje estão com obesidade e sobrepeso, então mais da metade da população. E hoje, como a maioria daqui são mulheres, né, eu quis trazer esses dados para vocês, até porque vocês trabalham com mulheres 40+, e as mulheres, elas infelizmente são as que mais apresentam obesidade a partir dos 40 anos, devido às alterações hormonais, que eu vou estar falando mais lá na frente, alterações metabólicas e o estilo de vida também, né? Porque o estilo de vida de vocês após os 40 mudou muito, né? Então, assim, antigamente as mulheres só cuidavam dos filhos, hoje a mulher cuida do filho, do marido, da casa, do trabalho, e o nível de estresse é muito alto, e a gente vai ver mais na frente que o estresse ele é um dos fatores que levam também à obesidade. Tá? Então, agora, dia 14 de janeiro, nós fomos submetidos de forma positiva através desse novo critério de definição e diagnóstico de obesidade. E o que é que ele trouxe para a gente? Ele redefiniu a obesidade como uma doença crônica e sistêmica, ou seja, ela é uma doença que a gente precisa olhar com mais carinho e com mais cuidado para os nossos pacientes, porque não é só agora excesso de peso, e sim a obesidade ela pode contribuir de forma negativa, sendo uma porta de entrada para todas as outras doenças. E isso também trouxe para a gente algo muito bom. Por quê? Porque a gente deixou de apenas ter o índice de massa corporal como um fator para
diagnosticar a obesidade e a gente trouxe outras medições. Então, a gente consegue ver que essas medições elas vão ser muito importantes. Por quê? Porque a gente vai pegar, no início, né, algumas alterações que, se a gente não modificar agora, esse paciente pode vir desencadear uma doença associada com a obesidade. Tá? Então, a gente trouxe o que é que eles somaram, além do MC. Medição de composição corporal e uma coisa, tá? Vocês não precisam ter bioimpedância na clínica de vocês para identificar esse paciente. Uma fita métrica, algo que é barato e que é fácil de usar. Você vai fazer uma medição e aí ali você já vai identificar se esse paciente é um paciente de fator de risco ou não. Além disso, também vão ter alguns marcadores de exames laboratoriais inflamatórios que também vão ajudar vocês a identificar o risco desse paciente. E esses critérios ele trouxe como base o quê? Isso daqui, ó, visar melhorar o diagnóstico e o tratamento. Então, ou seja, ter um tratamento mais direcionado, um tratamento mais personalizado. Por quê? Porque ele separou, né? Então, ele trouxe duas definições agora. Ele tem o paciente que é obeso pré-clínico e o paciente obeso clínico. E, através desses critérios, você vai saber qual o tratamento melhor para aquele paciente. Tá? E sempre o foco do tratamento vai ser o quê? Melhorar a saúde dos pacientes. E aí eles dizem lá na frente que o sucesso do tratamento para a obesidade hoje não é mais só a perda de peso, e sim melhorar o paciente como um todo, melhorar todas as questões metabólicas desse paciente. Eu vou, porque não ficou muito bom, mas eu vou tentar aqui resumir rápido para vocês. Tá? Então, anteriormente, a gente só tinha como critério excesso de peso, o IMC, acima de 30. Então, hoje, eles trouxeram aqui esses 3 critérios, que são o quê? Circunferência da cintura. Então, vocês vão pegar a fita métrica aqui na última costela, tá? Vai passar aqui e vai medir. Então, é entre a crista ilíaca e a costela. Passou a circunferência. Se a mulher tiver maior do que 88 centímetros de cintura, essa mulher tem um risco já de síndrome metabólica. Se o homem tiver acima de 102, também. Aí você pode fazer a relação cintura e quadril. Então, você vai pegar a cintura aqui, e o quadril é a maior parte do glúteo, dessa região. Então, pegou aqui. Fez a relação cintura e quadril. Homem acima de 90, risco metabólico. Mulher acima de 85, risco metabólico. E aí, o que é que eles trouxeram? Como é que você vai diagnosticar se esse paciente ele tem excesso de peso? Ou um marcador de IMC maior do que 30, ou um desses critérios. Ou 2 marcadores desse, não precisa ter o IMC. Ou o DEXA, que é um exame muito bom para você caracterizar o paciente com excesso de peso. Feito isso, o paciente passou, tem excesso de peso, beleza, aí você vai caracterizar esse paciente como pré-clínico ou clínico. Como é que você vai fazer? Você vai perguntar a esse paciente ele tem sinais e sintomas que traz alguma disfunção orgânica? Se sim, esse paciente ele já é obesidade clínica. Se não, ele vai para o pré-clínico. Segunda pergunta que você vai ter que fazer. Esse indivíduo, ele apresenta limitações, a obesidade traz alguma limitação no seu dia a dia? Então, ou seja, é aquele paciente que subir a escada cansa, é o paciente que não consegue fazer uma caminhada de curta distância. Então, ele já está tendo um comprometimento das suas atividades diárias. Se sim, é um paciente de obesidade clínica. Tá? Então, não tem sinais e sintomas e não tem limitações, pré-clínica. Tem sinais e sintomas, tem disfunção orgânica, você tem que perguntar, essa disfunção é desencadeada pela obesidade? Se for, obesidade clínica. Se não for, pré-clínica. Tem sinais e sintomas, tem disfunção orgânica e tem comprometimento do dia a dia. Obesidade clínica. Beleza. Qual é que você vai fazer com o paciente que é obesidade pré-clínica e qual é o paciente com obesidade clínica? Paciente com obesidade pré-clínica, manejo e tratamento para diminuir o ganho de peso, tá? Então, é isso que você vai fazer. E também impedir que ele tenha outras complicações da obesidade. E se o paciente for obeso clínico, o que é que você vai fazer?
reverter todas essas disfunções orgânicas desse paciente, trazer uma maior qualidade de vida para ele e diminuir também todos esses comprometimentos que ele está tendo devido à queda da sua atividade do dia a dia. Os dois, tá? A gente vai ver lá na frente que, a depender do IMC, esse paciente já é indicativo de medicação, tá? Normalmente, o pré-clínico, a gente faz um tratamento mais conservador. Só que a depender do IMC, a depender da clínica do paciente, gente, eu já entro com a medicação, tá bom? Então, é isso aqui que eu quis trazer para vocês, né? Então, o FDA ele já aprova a farmacoterapia de obesidade para pacientes que já fizeram esse tratamento conservador, então já conseguiu o estilo, já foi na alimentação, já foi na atividade física e não conseguiu emagrecer, é uso de medicamento, tá? Ou se esse paciente já tem uma comorbidade com IMC menor do que 27. Só que a Sociedade Coreana para o Estudo de Obesidade, desde 2020, ele traz um IMC menor, né? Então, ele fala que se o paciente ele já teve falha na redução de perda de peso com tratamento conservador, IMC pelo menos ali acima de 25, medicamento, tá bom? Então, a gente está autorizado a tratar esses pacientes com esse medicamento. E aqui é uma coisa que, antes dessa diretriz, né, quando eu fui fazer a pós-graduação de longevidade, a gente trabalha muito com tratamento conservador. Medicamento se passa longe. E eu me vi por anos frustrado porque os meus pacientes não conseguiam emagrecer. Ou emagrecia e engordava. Por quê? Eu ficava focado só na mudança do estilo de vida. Acontece pacientes que vão conseguir emagrecer só com o estilo de vida? Acontece. Como também acontece pessoas que vão ganhar na Mega Sena. A cada 1 em 1 milhão, tem 1 ou 2 que vão estar ali, através da mudança do estilo de vida, conseguir emagrecer. Só que a maioria não vai. E a Diretriz Brasileira de Obesidade, desde 2016, eles trazem que o tratamento com modificação apenas no estilo de vida, com exercício físico e dieta, a maioria das pessoas, esse tratamento ele se torna ineficaz, em 80% dos casos. Tá? E aí foi onde eu mudei toda a minha conduta. E eu falei assim, se existem medicamentos que são seguros e que estão sendo utilizados, que já são aprovados pela comissão, por que não? Se eu estou trabalhando com uma medicina que eu quero trazer qualidade de vida para os meus pacientes, que eu quero entregar para ele uma diminuição de risco de várias outras doenças que eu sei que a obesidade pode causar, por que eu não vou entrar com uma estratégia que pode melhorar a qualidade e a saúde do meu paciente? E aí foi onde eu comecei a introduzir as medicações no meu tratamento e onde foi que tudo mudou, tá? Eu quero deixar aqui claro para todas vocês, o medicamento, ele é uma muleta, certo? Ele é uma das possibilidades, mas se a gente não associar e se a gente não trouxer para o nosso paciente a consciência de que ele tem que mudar o estilo de vida, não vai adiantar, tá bom? Quais são as principais causas? Ambientais, genética, epigenética, medicamentos, sono, alteração hormonal e disruptores endócrinos. Dessas causas aqui, uma coisa também que mudou o jogo na minha clínica, na minha prática clínica, foi conversar mais sobre o paciente, sobre a história dele. Tá? Por quê? O que é que eu percebi? Que 90% dos meus pacientes que chegaram a um fator de obesidade, eles tinham algum quadro de trauma muito grande durante a história da vida dele, ou foram micros estresses que foram acontecendo no seu dia a dia que levou esse paciente ao ganho de peso. E se a gente não identificar o fator base do paciente que levou a ele à obesidade, a medicação também não vai trazer, o nosso tratamento vai ficar ineficaz. Por quê, pessoal? Se eu entro só com a medicação, eu estou tratando o efeito de uma causa que está desencadeando. Eu não estou tratando a causa base. E tratar a causa base é o que vai me levar esse paciente a ter um tratamento bom, bons resultados, e vai ter um tratamento duradouro.
Então, não adianta vocês acharem que só a medicação vai resolver a vida desse paciente, porque não vai. E isso daqui mudou o jogo, porque eu digo que a minha consulta ela é mais terapêutica do que uma consulta de médico. A minha consulta é de 1h30, eu fico conversando com a paciente, entendo toda a história dela. E muitas delas falam assim, mas não tem necessidade, por que você quer saber isso? Aí eu falo, porque eu quero saber, porque em algum momento da sua vida, você vai identificar aqui comigo, e às vezes ela não identifica, você vai identificar comigo que teve um fator que marcou a sua história, a sua vida. E isso daqui te levou para a obesidade. E a maioria das vezes a gente consegue identificar. Tá? E uma coisa, pasmem vocês, mas a maioria dessas mulheres que chegam até mim sofreram abuso sexual. De forma direta, indireta. Então, a obesidade, hoje, a gente enxerga ela como um fator protetor do corpo dessa mulher. Então, ela faz isso de forma inconsciente. Então, ela começa a engordar para se proteger, né, para que outros abusos não aconteçam com ela. Tá? Esse é um dos maiores fatores, mas existem outros, tá bom? Principalmente fator estressor e sono, que é uma coisa que a gente não leva em consideração. Então, do mesmo jeito que tem hormônio que funciona de dia, tem hormônio que funciona à noite. E se você não dorme bem, você aumenta a resistência à insulina, você aumenta a cortisol, você diminui a melatonina. Então, você acaba tendo todo o seu ciclo desregular. E aí você vai levar ao ganho de peso, porque vocês vão buscar, através de rápida energia, a alimentação. Tá? Medicamento. Como o nosso amigo Chico falou ontem, né? Quantas pacientes vocês não pegam pegando um antidepressivo, ou se não um diazepam, né, um zolpidem? Muitas vezes a gente não leva em consideração o uso do medicamento, que é uma coisa simples, mas que pode estar atrapalhando, sim, essa mulher perder peso. Tá bom? O sono, como eu falei, alteração hormonal e disruptores endócrinos. Uma coisa também que é bastante interessante, tá? Então, assim, vocês mulheres, maquiagem, desodorante, água, tem que ter cuidado, porque tudo isso tem substâncias que são disruptores endócrinos que diminuem a função hormonal de vocês, levando vocês a ganhar peso, porque diminui a produção de estrogênio. Se liga no receptor de estrogênio, aí ninguém está sabendo disso. Tá? Então, pasta de dente sem flúor, sabonete vegano, né, sem parabenos, sem triclosan, sem petrolato, desodorante sem alumínio, tudo isso ajuda, tá? Eu uso tudo isso, tá, gente, que eu estou falando para vocês. E tem um filtro de água também que faz toda a melhora de retirada de toxinas. Vamos lá. Não posso demorar muito, não, porque eu converso demais, né? Ó, forma rápida, a fisiopatologia, só para vocês entenderem, tá? Então, assim, a imagem tá boa ou é a pressão minha? Tá ruim, não tá? Tá. Então, assim, ó, de forma rápida, só para vocês entenderem aqui. Se você tem um excesso de peso, esse excesso de peso ele vai levar a várias mudanças de glândulas, tá? Então, se você tem um excesso de peso, você vai ter uma disfunção do pâncreas, que vai te levar a um aumento da insulina no primeiro momento. Essa hiperinsulinemia vai te levar a uma deficiência dos hormônios androgênicos, que são responsáveis pelo anabolismo, pela queima de gordura, e isso vai fazer você ter mais excesso de peso. Se você tem excesso de peso, você vai ter resistência à leptina. A leptina e a insulina, no primeiro momento, eles são hormônios bons. Vocês vão ver lá na frente que eles vão atuar nos neurônios anorexígenos, que vão fazer você inibir a fome. Só que quando você tem mais gordura, você vai ter mais leptina. Essa leptina ela vai criar uma resistência à leptina. Essa resistência à leptina leva a uma inibição desses hormônios androgênicos, que também vai impedir que você emagreça. Se você tem excesso de peso, você vai ter uma elevação do TSH, vai ter uma disfunção da tireoide. Essa disfunção da tireoide vai fazer você elevar um hormônio que a gente chama que é o T3 reverso. E aí esse T3 reverso ele é inativo, a gente chama ele de o hormônio inibidor, né? Ele é aquele hormônio que ele não tem nada, não faz nada a não ser acumular gordura. Então, pense naquele urso que só come e dorme e que não quer fazer nada, é a função do T3 reverso. Então, o T4 ele tem uma dificuldade de se transformar em T3, que é o hormônio ativo, e aí você acumula mais T3 reverso, e aí esse T3 reverso vai fazer você ganhar mais gordura.
Além disso, também o acúmulo de gordura vai fazer você ter um hipercortisolismo no primeiro momento, depois um hipocortisolismo. Esse hiper e hipocortisolismo vai levar os macrófagos, que nós temos macrófagos bons e ruins, vai levar o bloqueio desse macrófago. Esse macrófago vai chutar citocinas pró-inflamatórias no sistema, e aí essas citocinas pró-inflamatórias vai ativar uma enzima que tem na gordura, que é a lipase lipoproteica, fazendo você ganhar mais peso. Então, vocês veem que a gordura, ela vai praticamente, influenciar em todos os órgãos do nosso corpo. E aqui a gente não falou do fator inflamatório, que também é um dos fatores principais para o ganho de peso, tá? Então, aqui o que acontece, tá? Aqui a gente tem um indivíduo magro e um indivíduo obeso. O indivíduo magro, ele faz de 2 a 3 refeições por dia, o obeso mais de 6. O indivíduo magro, ele toma café da manhã, o obeso pula o café da manhã. O indivíduo magro come até as 4, no máximo até as 18. O obeso, ele come a noite toda. O indivíduo magro, ele, na sua refeição, ele tem mais proteínas. No indivíduo gordo, ele come mais gordura trans e açúcar. E aqui uma coisa que eu quero ressaltar para vocês. Vocês, mulheres, não comem proteína durante todas as refeições. Isso daí para vocês é péssimo, tá? Porque proteína é síntese proteica, construção muscular. Vocês vão ver mais lá na frente, quando eu falar para vocês o que acontece na perimenopausa tardia. Com essa deficiência de proteína, aumenta a chance de osteopenia e osteoporose. Tá? Então, assim, vocês têm que aprender a colocar a proteína em todas as refeições, mesmo não querendo. Tá? Tem que comer. E o indivíduo magro, ele faz de 12 a 16 horas de jejum, o indivíduo obeso não faz nada. E aqui tem toda uma mudança, né? Então, assim, o indivíduo magro, se ele faz isso daqui, ele vai ter um aumento da MPK, que é uma enzima, quando está baixa energia, principalmente em jejum, tá? Ele vai aumentar a queima de gordura, ele melhora a inflamação. Aqui vai melhorar a sensibilidade à insulina, vai diminuir o colesterol total, vai diminuir a fome, vai diminuir a inflamação. Ele regula a autofagia, que o MPK também faz, tá? Essa enzima, ela também é uma enzima da longevidade. E também ele vai melhorar o ciclo circadiano. Já o obeso tem tudo isso aqui, ao contrário do magro, tá? Travou. Meninos? Passou? Tá. Ok. Eu quis trazer isso daqui porque é uma realidade de muitas de vocês e que talvez vocês desconheçam, tá? Então, o que é que acontece com a mulher na perimenopausa tardia? Só vou explicar essa daqui. A mulher na perimenopausa tardia, ela começa a experimentar um declínio, uma oscilação, na verdade, hormonal, principalmente do estradiol, progesterona, testosterona, mas a gente vai focar no estradiol, porque o estradiol, em vocês mulheres, eles são responsáveis pela taxa metabólica basal. Então, quando começa a ocorrer essa oscilação aqui, a mulher vai experimentar uma queda do estradiol com aumento do FSH. E aí essa queda do estradiol vai fazer essa mulher ter uma queda na sua taxa metabólica basal. Com essa queda da taxa metabólica basal, vai levar essa mulher a acumular mais gordura visceral, diminuindo, assim, a sua síntese de proteína, a sua síntese proteica, ou seja, a construção muscular. E isso daqui é muito pior em mulheres bariátricas, tá? Porque a mulher bariátrica, ela sofre com a perda muscular muito maior do que uma mulher que não é bariátrica. E aí o que acontece? Com essa queda dessa taxa metabólica basal e esse acúmulo de gordura, a mulher começa a perceber uma transformação no seu corpo. Por quê? Porque ela deixa de ter aquele corpo que a gente chama de pera, né? Então, aquele corpo onde tem aquele corpinho de violão, e ela começa a perceber uma mudança para um corpo de maçã. Então, ela começa a ter um acúmulo de gordura visceral, abdominal, que é uma gordura inflamatória. Então, ela passa a perder gordura subcutânea e começa a ter um acúmulo maior de gordura visceral, que é uma gordura que vai levar à doença. E aí o que acontece? Nessa fase, vocês começam a comer menos. E aí é aquela queixa daquela mulher que vai chegar na clínica e vai falar: eu estou praticando o mesmo exercício, eu estou comendo as mesmas coisas, eu estou comendo mais salada, eu estou comendo alface, mas eu continuo engordando. Por que você continua engordando? Porque você está dando menos comida para você
você está diminuindo ainda mais a sua taxa metabólica basal. Essa queda dessa taxa metabólica basal está fazendo você ganhar mais gordura. Porque quanto menor a sua queda da taxa metabólica basal, mais gordura você vai acumular, menos músculo você vai ter. Então, é um ciclo vicioso que você não está sabendo o que está acontecendo. Então, cuidar da dieta aqui, nesse momento, ele é muito importante, tá? Porque você tem uma diminuição, tem uma restrição calórica mesmo aqui, ó, devido à queda do estrogênio. E aí eu vou levar aqui uma coisa que a nossa colega falou, da cardiologia, estava ali agora, mas já saiu, ali, Elane, né? Que ela falou que o estradiol, ele age ali no sistema no sistema da fome da mulher. Então, o que é que acontece? Com uma deficiência do estradiol, a mulher ela busca mais comida com calorias vazias. Por quê? Por conta da deficiência da dopamina. Então, aquele centro da fome da mulher, ela fica comprometido nessa fase aqui, ó, por conta disso. E aí, é muito comum vocês passarem o dia todo sem comer, e aí chega às 5 horas da tarde, quer atacar a geladeira. Né? Quer comer tudo que vê pela frente. Por quê? Por conta disso daqui. Ó. Não se alimentou direito, não se nutriu direito, na verdade, né? E essa deficiência nutricional, principalmente baseada na deficiência de proteína, vai levar vocês a comerem mais no final do dia por conta disso daqui, ó, que está acontecendo. Tá? E isso aqui vai levar a todas as consequências que a gente já sabe, né? Distúrbio do sono, resistência à insulina, e aí o ganho da gordura visceral leva à resistência à insulina, e por aí vai. Um outro fator que acontece com vocês, mulheres, na pós-menopausa. Ocorre uma mudança da flora bacteriana. Então, essa mudança da flora bacteriana vai levar vocês a ganhar mais peso. Por quê? Porque vocês começam, depois, na pós-menopausa, vocês começam a ter mais... Aqui, ó, do lado de cá, né? Vocês começam a ter mais firmicutes do que bacteroidetes. E aí vocês começam a apresentar mais leaky gut, desbiose intestinal, doença autoimune. Então, é muito comum, nessa fase aqui, ó, a mulher ter doença autoimune. Porque a doença autoimune está relacionada diretamente a intestino. Tá? E aí eu estava conversando com uma colega minha, que está na transição para menopausa, na verdade, ela teve uma menopausa induzida, e ela falou para mim assim, Júnior, eu estou tendo uma distensão abdominal, né? Eu estou com uma sensibilidade maior a determinado alimento. Aqui, ó, o que é que aconteceu? Se ela não olhar para o intestino dela, ela vai continuar tendo todos os desconfortos e também vai ter uma facilidade maior de ganhar peso. Controle hipotalâmico, eu vou ter que adiantar, que senão a parte melhor a gente não vai conseguir. Tá? Então, assim, ó, só para mostrar para vocês que a gente tem um centro regulador da ingesta alimentar, e aí esse centro regulador ele é responsável pelo gasto de energia, pelo gasto calórico em ingestão alimentar, e o que acontece? Quando ocorre uma neurotoxicidade, que é uma inflamação hipotalâmica, todo esse controle ele é perdido. E aí é onde as pessoas começam a ganhar mais peso. Tá? E ele é desencadeado principalmente por alimentos com calorias vazias. Vou passar rápido, só para mostrar para vocês aqui esse centro hipotalâmico do apetite, que é muito importante para vocês saberem como é que age a medicação. E aí o que acontece? Ó, nós temos alguns hormônios, tanto no estômago como no intestino, que eles são liberados quando a gente está com fome ou quando está saciado. E aqui, o que é que vai acontecer? Esses hormônios aqui, ó, nós temos o sinal de saciação. O sinal de saciação é quando você está comendo e aí você vai sentindo aquela saciedade. Tá? Ele ocorre devido ao quê? À liberação desses hormônios, né? CCK, GLP-1, PYY, GIP, que é os hormônios da tisepatida. E aí ele vai chegar aqui, ó, através do trato solitário, vai chegar aqui no núcleo arqueado e vai sinalizar o neurônio da PONC da PONC-CART, que são os hormônios, ó, são os neurônios anorexígenos que você tem que parar de comer. Quando você come também, ó, temos os sinais de adipócitos. Temos a leptina e a insulina. A leptina e a insulina, quando você come, você aumenta, eleva, chega aqui também, ó, nesse neurônio e fala, para de comer. Quando você está com fome, você libera a grelina, que é um hormônio antecipatório. Ele é liberado 2 horas antes da principal refeição e tem o seu pico 30 minutos antes. Ele vai chegar aqui no AGRP, no NPY, que é o hormônio orexígeno, e vai fazer você comer. É esse controle aqui entre esses dois neurônios
que vai fazer você parar de comer, vai ter a regulação do centro e da fome. O que acontece com o paciente obeso? Essa sinalização é perdida. Então, ele está produzindo cada vez mais leptina, cada vez mais insulina, só que ele chega aqui nesse neurônio aqui da PONC, ó, e ele não consegue se ligar ao receptor e não consegue fazer você parar de comer. Então, quanto mais leptina você tiver, quanto mais insulina você tiver, devido ao excesso de gordura, menor esse centro da fome aqui, ó, vai funcionar. Tá? E aí é onde você perde todo aquele descontrole que eu falei, e aí você não consegue ter um controle maior da fome, e você come, 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 come sem parar o tempo todo. Travou de novo. Aqui, vamos para o que interessa. Noções básicas do GLP-1. O GLP-1 ele é um hormônio que ele é produzido pelo nosso intestino. Ele é um hormônio incretino, tá? E aqui nós temos vários hormônios incretinos que são liberados pelo intestino na presença de fome. Nós vamos se apegar a esses dois últimos, GLP-1 e GIP, tá bom? Então, só para vocês saberem, você comeu, você libera aqui os hormônios no intestino, e aí esse hormônio vai chegar lá nos neurônios que eu falei para vocês no centro da fome e vai parar de comer. O GLP-1, ele é bloqueado rapidamente pela DTP4. Então, ele tem uma ação de 2 a 3 minutos. O que é que essa medicação ela fez? Ela, simplesmente, é mais resistente à DTP4. Então, ela tem uma ação mais duradoura, que é o efeito das medicações que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, quais são os principais análogos do GLP-1 que nós temos? O Lira, o Dula e o semaglutida. Ah, mas o tizepatida não está aqui? Não, porque o tizepatida ele não é análogo do GLP-1. Vou mostrar isso para vocês. Tá? E aí, hoje, a gente usa mais o semaglutida, o Lira e o Dula. Vou dizer bem sério para vocês, eu não tenho experiência clínica, tá bom? Eu uso bem pouco e o Dula eu nunca usei na minha vida. O que é que diferencia esses análogos do GLP-1? A sua estrutura, a meia-vida e a homologia. A homologia significa o quê? Quanto mais homólogo é a substância, menor reação local vai ter, tá bom? Então, é basicamente isso que vocês têm que saber. E aí, o GLP-1, que é o hormônio lá que é liberado no intestino, ele não só tem função de inibir o apetite e aumentar a saciedade no cérebro. Então, hoje, o tanto de função que ele tem. Então, ele é cardioprotetor. Aqui no trato gastrointestinal, ele vai diminuir o esvaziamento gástrico e vai diminuir a secreção ácida. E é por conta disso daqui, ó, que os pacientes têm tanto sintoma gástrico, tá? Por conta desse efeito aqui que o GLP-1 tem. No pâncreas, ele aumenta a secreção de insulina, diminui a resistência à insulina. No tecido adiposo, ele faz quebra de gordura. No rins, ele aumenta a natriurese, que vai fazer uma diminuição da pressão arterial. No músculo, ele aumenta a síntese de glicogênio, fazendo oxidação de glicose. Então, ou seja, o GLP-1 ele tem várias funções em outros sistemas do nosso corpo, não só intestinal. Principais efeitos adversos. A maioria está relacionada ao trato gastrointestinal, tá, pessoal? Náuseas, empachamento, piores defeitos de doença gástrica, vômito, reação alérgica local, reação ticoforme, que foi o que eu falei para vocês, que é a homologia, constipação e diarreia osmótica. Limitação de uso. Então, os GLP-1, diabetes tipo 1, gestante e lactante não pode usar, tá? Em bula, vou ser rápido aqui, tá? Pancreatite, eu não uso. Se o paciente teve histórico de pancreatite, eu não uso. Tem pessoas que usam, mas eu não vou usar. Eu quero dormir em paz, sem o paciente estar me tirando o sono. Retinopatia diabética. Inclusive, eu coloquei aqui um artigo, tá bom? Porque foi lançado agora dia 30 de janeiro e deu o que falar no meu Instagram, meus seguidores, pacientes, porque saiu aí no noticiário, não sei se vocês chegaram a ver, inclusive alguém aqui me perguntou também, né, do efeito colateral oftalmológico causado pelo Ozempic e o tizepatida, tá? E aí, no próprio estudo, ele vai dizer que não se conclui de que o medicamento causou aquilo. E sim, a causa foi porque, como o paciente ele perde rápido demais o peso, e a hiperglicemia dele também cai demais, postula-se que esse seja a possível causa para retinopatia diabética ou qualquer outra consequência oftalmológica
diga-se de passagem, em pacientes com diabetes descontrolado. Pacientes com obesidade, com sobrepeso, que está no processo de emagrecimento, não se viu em nenhum estudo isso aqui, tá bom? Esse efeito colateral. Então, tanto tirzepatida como semaglutida pode causar sim, e isso está em bula da medicação, tá bom? Carcinoma medular da tireoide, não uso também em pacientes com e uso do Ozempic, tá? Então, no tirzepatida não teve nenhum estudo que demonstrou, mas com Ozempic sim, e postula-se também que parece que só tem receptor para o GLP-1 e não tem receptor para o GIP. Então, por isso que o tirzepatida não causa carcinoma medular de tireoide. Então, eu não uso também, tá bom? Esse estudo aqui é o que traz para a gente segurança para usar esses medicamentos, tá bom? Então, esse aqui eu vou pular, porque ele está falando sobre o semaglutida, e eu sei que vocês estão ansiosos para eu falar do tirzepatida, e eu só tenho 20 minutos. Então, nos estudos de fase 3, que eu sustento de 1 a 7, o que é que eles quiseram estudar? Essa eficácia e segurança do semaglutida, e aí eles avaliaram redução da hemoglobina glicada, perda de peso, segurança e eventos adversos e comparação com outros tratamentos com diabetes. E do 1 ao 7, eles... o semaglutida é esse azulzinho aqui, mais escuro, tá? Então, em todos os estudos, o tirzepatida, o semaglutida teve uma redução da hemoglobina glicada, teve uma redução do peso, e o Sustain 6, eles avaliaram e viram que teve uma melhora também da resposta da proteção cardiovascular. Então, é um remédio protetor. E aí, isso aqui que foi o que eu falei para vocês, tá? Então, vamos pular. Não, beleza. A bola da vez, tirzepatida. A estrela mais esperada do Congresso, né? Vamos lá, vamos falar. O que é que essa medicação tem de diferente dos outros medicamentos, tá? Em todos os estudos, todos, até agora, até o momento que se tem, tá? O tirzepatida ele se mostrou superior na perda de peso, na diminuição da hemoglobina glicada, quando comparados a todos os outros medicamentos até hoje anti-obesidade, tá? Então, como eu falei lá para vocês, ele não é análogo do GLP-1, ele é um agonista dual do GIP e do GLP-1, e sua estrutura, ele tem uma sequência parcial do GIP com o Exenatide, que também foi um medicamento muito usado para o emagrecimento, tá? E aqui, que pena que as figuras não estão boas, né? Para vocês tirarem foto. Mas aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui desse lado é o GLP-1, aqui desse lado é a ação do GIP. Quando eu vi essa figura, fez todo sentido para mim entender por que o paciente ele perde mais gordura, principalmente gordura visceral, quando comparados apenas com o Ozempic. Tá? E aí eu vou mostrar para vocês o porquê eu estou falando isso. Então, no centro, aqui no sistema nervoso central, o que é que vai acontecer? Vai ter um aumento da saciedade, uma diminuição do peso, uma diminuição da ingesta alimentar e um aumento da saciedade. No pâncreas, o GLP-1 vai ter um aumento da insulina e uma diminuição do glucagon. No estômago, vai ter uma diminuição do esvaziamento gástrico. E aí a gente já começa a ver aqui algumas coisas que o tirzepatida não causa. Tá? Que no sistema nervoso central, ele tem uma diminuição da náusea. Então, a gente vê muito, pessoal, os nossos pacientes com uso de tirzepatida com efeito gastrointestinal bem diminuído. Normalmente, o que é que eu vejo na minha prática clínica, tá? Nas primeiras 24, 48 horas, o paciente se queixa, mas depois melhora bem mesmo. Então, assim, eu tenho praticamente efeito colateral gastrointestinal quase zero nesses pacientes. Uma outra coisa que diferencia a vantagem de se usar o tirzepatida. Ele aumenta o glucagon. Então, ou seja, ele aumenta a termogênese. Tá? Então, ele aumenta a queima de gordura. E aqui está a melhor parte do tirzepatida. Então, no tecido adiposo branco subcutâneo, o que é que o tirzepatida ele vai fazer? Ele aumenta a sensibilidade à insulina. Qual é o papel do tecido adiposo branco? É acumular gordura.
E o que é que acontece? Quando você está com sobrepeso, você tem resistência à insulina. E aí essa resistência à insulina, ele impede com que o ácido graxo que está na corrente sanguínea vá lá para o tecido adiposo branco. E aí, quando você toma um tirzepatida, ele aumenta essa sensibilidade à insulina no tecido adiposo branco, ocorrendo um fenômeno que a gente chama de tamponamento. E aí, esse tamponamento é esse aumento aqui do buffer que ele fala, ó, que é esse, que é esse segundo aqui. Então, o aumento do buffer ele vai fazer o quê? Ele vai sensibilizar esse tecido adiposo branco, fazendo com que todo o ácido graxo que está na corrente sanguínea ele vá para o tecido adiposo branco, que é o papel dele, é acumular essa gordura para ser utilizada como fonte de energia. Eu esqueci de falar uma coisa que é importante. Quando tá resistente, quando você tem resistência à insulina e quando você está obeso, esse tamponamento não acontece. E aí o que é que vai acontecer? Você vai começar a ter um acúmulo de gordura no fígado e no pâncreas. E aí essa sobrecarga do fígado e do pâncreas, que a gente chama de ciclogêmeos, que não vale falar aqui, essa sobrecarga é o que vai fazer ter acúmulo de gordura visceral, que vai levar à esteatose hepática. E quando você toma tirzepatida, que você sensibiliza esse tecido branco, você começa a diminuir essa gordura visceral. Então, você começa a aumentar a capacidade energética para acúmulo do tecido adiposo, você começa a diminuir citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo branco e você começa a diminuir gordura visceral. Então, é muito comum, se você começar a acompanhar esses pacientes, vocês vão ver que a primeira coisa que reduz ali na bioimpedância é a gordura visceral. Então, a tirzepatida ele faz a retirada da gordura de dentro para fora. E isso aqui é um ponto muito positivo. E uma coisa também que é positiva é a questão do músculo, porque o tirzepatida ele vai melhorar a sensibilidade à insulina muscular, melhorando a flexibilidade metabólica, ou seja, ele diminui a resistência à insulina em maior parte do corpo desse paciente, fazendo com que esse paciente ele tenha um acúmulo de, uma diminuição no acúmulo de gordura. E aí eles diminuem esses lipídios ectópicos aqui, que são as gorduras responsáveis pela sobrecarga hepática e sobrecarga pancreática. E indo um pouco mais além, eu vou voltar aqui para esse estudo, mas só quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. Esse comparativo, tá? Então, aqui, ó, quando a gente vai comparar Ozempic com tirzepatida, hemoglobina glicada, tirzepatida ganha. Perda de peso, tirzepatida ganha. Eventos adversos gastrointestinal. Está 1 para 1, mas na minha prática clínica eu vejo que o tirzepatida também ganha, tem menos efeito adverso. Gasto energético. Está 1 para 1, aqui não muda nada, tirzepatida aumenta. Diminuição da gordura ectópica, tirzepatida, porque acontece o tamponamento que eu falei para vocês. Tá? E o MACE, que é eventos cardiológicos maiores. Hoje tem um novo estudo que saiu agora que o tirzepatida ele também diminui mais esses efeitos, então, ou seja, é mais cardioprotetor. Olha essa molécula aqui, o que ela faz, gente? Ela vai diminuir gordura, diminuir dislipidemia, diminui a inflamação, melhora a pressão arterial e diminui a glicose. É uma molécula fantástica. Até agora, né, é o que nós temos de melhor para perda de peso. Quando a gente vai fazer um comparativo do tirzepatida com a semaglutida, o que é que a gente percebe aqui? Ó? Que o tirzepatida ele varia de uma perda de... Quando você usa a maior dose, tá? Que é 15 miligramas. Você tem uma variação de peso de 9,57 quilos até 5,57, com tirzepatida de 5. Quando você compara com semaglutida, a sua maior dose, ela chega a perder só 4,97. Quando você usa semaglutida de 0,5, 2 quilos. Então, ou seja, o tirzepatida, ele aqui também está ganhando. Certo? O que é que a diretriz e os estudos trazem? Isso daqui eu trouxe porque a primeira pergunta que o paciente vai fazer para vocês é: quando é que a gente vai parar de usar a medicação? Tá? E aí, aqui, ó, o que é que a diretriz traz? Eu vou primeiro para esse daqui, ó. Então, o que é que o estudo diz? Que o medicamento anti-obesidade, até o momento,
demonstraram consistentemente um ganho de peso corporal clinicamente significativo com a interrupção da terapia. Tá. Ou seja, vai ganhar peso. E é o que a gente mais vê. Tirou a medicação, ganhou peso. Beleza. Deve associar a medicação anti-obesidade com outras medicações? Sim. Eu sempre associo para ter maiores efeitos e melhores efeitos, tá bom? E aqui, ó, o que é que ele diz também? Que os medicamentos anti-obesidades vai ajudar a manter o peso alcançado. E aí, se eu fosse vocês, eu deixava esse gráfico aqui lá no consultório de vocês. Para quando o paciente perguntar, vocês mostraram aqui para ele, ó. Você está vendo aqui? Se eu uso a medicação e paro, você vai ganhar de novo o peso. Mas se a gente continuar o nosso tratamento, você vai continuar perdendo peso. Ou seja, para a gente pensar em tirar a medicação, é um tempo longo, prolongado. A gente precisa mudar todas as alterações metabólicas que estão acontecendo no seu corpo. Não vai ser de um dia para o outro. Você veio 40 anos ganhando esse peso, não vai ser em 6 meses, 1 ano ou 2 anos que a gente vai conseguir diminuir. Tá? Então, a gente precisa, sim, manter essa medicação. E aí, ó, o que é que os estudos falam aqui? Ó? Eles enfatizam continuar a farmacoterapia para prevenir o ganho de peso, garantir a manutenção da redução de peso e o paciente ter os seus benefícios cardiometabólicos. E aqui os estudos eles falam que a obesidade ela é uma condição metabólica crônica, igual hipertensão e diabetes. Vocês tiram remédio de paciente de vocês, hipertenso e diabético? Então pronto. Então é a mesma coisa. Eu mostro isso aqui para eles e eles entendem, tá? E uma coisa, tá, pessoal? Vocês só vão ter sucesso de tratamento quando? Eu botei aqui, ó. Então, a remissão da obesidade clínica ela é alcançada quando os sinais de disfunções metabólicas são resolvidos, e não apenas a perda de peso, porque todo mundo vai buscar perda de peso. Então, se for buscar perda de peso, o tratamento de vocês não vão valer, tá? E aí o paciente vai ficar virado no 70 com vocês, porque gastaram caro, porque o tisepatida é, até então, uma medicação para poucos, e que vocês não deram o resultado esperado. E aí o colega vai lá, mantém a medicação, ele continua magro e eles nunca mais voltam para vocês. E uma coisa, tá? Muito importante, que também mudou meu jogo. Eu só consegui emagrecer meus pacientes quando eu aceitei que a obesidade é uma doença crônica. Se você não aceitar isso como uma doença crônica e se você não mostrar isso para o seu paciente, você também não vai ter sucesso de tratamento. Porque eles não acham que eles são doentes. E são. É uma doença. Tá? E você tem que deixar isso claro para eles. E tem que deixar claro para eles também que eles vão ter que modificar o estilo de vida deles. E que a gente está ali para apoiar eles, tá? Em todo esse processo. Porque a gente sabe que vai ter momento que vai cair, que ele vai voltar, que ele vai ter compulsão e que está tudo bem. E que a gente não está ali para julgar, a gente está ali para ajudar. Mas que eles precisam entender que, sim, eles têm uma doença e que essa doença ela precisa ser tratada. E que, se não tratar, não vai conseguir emagrecer. Tá? Então, vocês têm que aceitar isso daí, têm que levar isso para o paciente de vocês. Eu vou pular isso daqui, mas isso daqui foi uma nota técnica que saiu, então perguntaram muito a Zuleika. A Zuleika veio me perguntar, e eu já coloquei aqui, ó, essa nova técnica. As farmácias magistrais, pode ou não pode fazer? Pode, elas estão liberadas. Tá? Então, o Mounjaro está liberado desde setembro de 2023, pessoal. E as farmácias magistrais, se elas estiverem dentro aqui dessa resolução ó, do RDC, aqui, ó, ela está sendo liberada. Então, ela pode ser prescrita, a gente pode comprar, colocar lá na clínica e prescrever para o nosso paciente. O que a gente não pode fazer, tá? É liberar a medicação para o paciente usar em casa. Isso aqui é medicação para usar em ambiente hospitalar, tá bom? Esse aqui foi o noticiário que saiu aí, né? Então, assim, tá em todas as mídias. E aqui esse foi o estudo que fala das complicações oftalmológicas associadas com a obesidade. E na conclusão ele próprio fala: nesse estudo não foi possível determinar se há uma relação causal entre esses medicamentos e as complicações. Em alguns casos é hipotetizado que a correção rápida da hiperglicemia induzida por esse medicamento, em vez do efeito tóxico do medicamento, pode ter sido associado às complicações. Então, foi aquilo lá que eu disse para vocês, tá bom? Medicações futuras, não vou falar aqui, porque vamos trabalhar com o que a gente tem hoje.
Pilares do emagrecimento. Então, normalmente, além da medicação, o que é que eu faço? Eu trabalho inflamação, intestino, resistência à insulina, mitocôndria, estresse, medicamento e hormônios. Pode usar isso aqui tudo no momento que você está tratando o paciente? Pode. Tá? Então, vai depender do bolso do paciente. Beleza? Mas a gente pode ir fazendo aos poucos, também associando. É bom que o paciente vai na clínica da gente. Isso aqui vai gerando lucro. Não vejo problema algum a gente ganhar dinheiro com isso daqui. A gente está dando o nosso melhor para os nossos pacientes. Tá? Nós médicos temos um grande problema com dinheiro, porque a gente acha que parece que a gente está tirando do paciente e não está. A gente está salvando ele de uma complicação, de uma doença. Então, nada mais justo do que vocês estarem aqui nesse final de semana, deixando família de vocês para estar aprendendo a usar um medicamento que vai mudar a história da vida do paciente de vocês não cobrarem por isso. Tá? Então, sim, tem que cobrar, porque a gente estuda para isso. Né? Então, e aqui, ó, aqui a gente pode fazer um protocolo bom. Conversem com Zuleika depois. Zuleika é a mulher que mais vende no mundo. Ela não está aqui, mas eu nunca vi essa mulher. Então, assim, ó, converse com Zuleika que vocês vão mudar a concepção de vocês com dinheiro e venda. Tá? Normalmente, o que é que eu uso? Eu uso medicamento metabólico e os medicamentos para o sistema nervoso central. Por quê? Porque eu quero o metabólico fazer com que o paciente diminua a fome e o sistema nervoso central tirar o prazer de comer. Porque a maioria desses pacientes, eles mesmos satisfeitos, né, mesmo com sinais de saciação bom, sempre cabe um docinho para esses pacientes. Então, a gente tem que tirar esse prazer de comer desse paciente. E aí a gente vai ter que atuar onde? Lá no sistema nervoso central, onde eu falei para vocês, tá? No neurônio anorexígeno. E aí alguns medicamentos associados podem ajudar a gente a ter um tratamento de mais sucesso. Isso daqui não é tudo para todos. Eu não uso tudo de vez, tá? Eu vou usando um, vou usando outro, vou sentindo como é que é o meu paciente, vou perguntando, vou vendo ali se a fome dele é uma fome hedônica, que é mais virada para o emocional, ou é uma fome metabólica mesmo, e aí eu vou montando a estratégia de acordo com o meu paciente. Mas eu vou trazer uma coisinha aqui para vocês saírem daqui felizes, tá? Vamos lá. Orlistat para todo mundo, prescrevam, tá? E mantenham ad eterno, porque o Orlistat ele vai diminuir 30% da absorção de gordura, ele diminui triglicérides, ele tem um efeito dopaminérgico que é muito deficiente em paciente obeso, tá? Ele melhora a sensibilidade à insulina. O que é que nós temos que ter cuidado? É só com estatorreia, que é muito comum. Então, eu aprendi com a minha amiga Vivi, né, que a gente pode manipular a dose pela metade, porque não causa esse desconforto para esse paciente. E aí o paciente não corre o risco de estar lá trabalhando e ter aquele desconforto chato e ir correndo. Então, eu prescrevi o de farmácia, depois de Vivi, agora eu estou manipulando 60 miligramas. Tá? E aí, sempre nas principais refeições, almoço, jantar, ou café, almoço e jantar. Então, depende, tá, pessoal? Se o intestino continuar preso, porque o análogo do GLP-1, como tirzepatida, pode causar, aí você pode associar o Orlistat também com um azeite, uma colherzinha de azeite antes das refeições, beleza? Então, isso aqui eu uso para todo mundo. Tirzepatida, então, fotos. Como é que eu faço lá na clínica, tá bom? Se o paciente está com sobrepeso e obesidade grau 1, que é o MC entre 25 a 34,9, o que é que eu vou fazer, tá? Na primeira semana, eu sempre faço uma dose mínima, que não é a recomendada pela farmácia. A farmácia recomenda iniciar com 5 miligramas, mas eu sou aquele médico cagão, então eu vou pisando no freio. Eu não tenho pressa de emagrecer meu paciente, tá? Então, eu começo com uma dose de 2,5 miligramas. Vou aproveitar que você trouxe a insulina, a seringa. Ó, normalmente a seringa é essa daqui, tá bom? Então, é essa seringa de insulina que a gente usa, tá? Então, ó, é bem tranquilo usar, pessoal. Então, ó, você vai colocar aqui 10 UI. Colocou 10 UI, a depender da farmácia, mas normalmente 10 UI equivale a 2,5 miligramas, tá bom? Então, fez aqui, sempre uma região onde é a região de subcutâneo, ou aqui, 2 dedinhos aqui perto da barriga, ou pode usar aqui também na região do antebraço, pode usar no glúteo, onde tem gordura subcutânea, você pode estar usando, tá? 10 UI, primeira semana.
Aí eu vou fazendo o quê? Aí na segunda semana eu uso 5 miligramas e eu vou aumentando 2,5 miligramas a cada 4 semanas. Eu já prescrevo para esse paciente um antiemético para, né, diminuir aí esses efeitos gastrointestinal que pode ter, principalmente nas primeiras 48 horas, e deixo um motilho de SOS se ele continuar constipado, tá bom? Um pulo do gato para vocês. Se for aquele paciente muito sensível, que falou que já usou Ozempic e que continua nauseado, que tem uma facilidade, antes de aplicar a dose na clínica, dá 2 comprimidinhos para ele, de ondansetrona, já deixa na clínica e aplica porque aí diminui esse efeito adverso, tá bom? Se o paciente ele tem obesidade grau 2 e grau 3, obesidade grau 2, o que é que eu faço? Aí eu inicio com a dose preconizada, 20 UI na seringuinha, e aí eu vou aumentando 2,5 miligramas a cada 4 semanas, chegando no máximo 15 miligramas. Vou dizer para vocês, até hoje, o meu máximo de paciente, mesmo com obesidade grau 3, foi 10 miligramas, porque como eu associo com outras medicações, tá, eu não preciso chegar a essa dose aqui. Obesidade grau 3, que é maior do que 40. Aí eu vou aumentando 5 miligramas a cada 4 semanas. E neste paciente eu associo metformina. Nos pacientes com sobrepeso, obesidade grau 1 e obesidade grau 2, eu não coloco metformina. Por quê? Porque pode piorar o efeito gastrointestinal dele. Então eu não quero, né? E aí eu só prescrevo metformina na obesidade grau 3, porque é um paciente que já está mais grave e a gente precisa reduzir o peso desse paciente mais rápido, tá bom? Para o sistema nervoso central, eu gosto muito dessa dupla, tá? Vivance, estou começando a prescrever agora, porque eu estou pegando muito paciente com lipedema, mas, na minha prática clínica, o que eu mais uso é essa dupla aqui. E eu tenho bons efeitos, tá bom? Antes do tizepatida, só com bup-naltrexona, eu já consegui emagrecer paciente aí 15, 17 quilos só usando eles dois, tá? Então, assim, é um medicamento muito bom. Por quê? Porque eles vão atuar diretamente no sistema límbico, no sistema nervoso central, no controle da fome, lá na PONC, que é aquele neurônio que eu mostrei para vocês, anorexígeno. Então, ele diminui bastante a fome. E uma outra coisa, porque eu não gosto, não é que eu não gosto, porque eu não uso muito o Venvance. O Venvance tem várias particularidades para usar. Então, por exemplo, a maioria dos nossos pacientes já se queixam de queda do libido. O Venvance piora a libido. A maioria dos nossos pacientes usam algum antidepressivo, ou teve algum quadro, sei lá, de suicida, né, paciente com oscilação de humor, paciente usando lítio, Venvance piora. Então, não pode usar. Então, para que eu vou usar um medicamento desse se não tiver uma indicação precisa, sendo que eu tenho uma outra coisa que me protege mais? Então, eu vou para isso aqui. Então, eu deixo o Venvance para quem? Paciente com lipedema. Aí eu gosto. Gosto bastante. Tá? Paciente com lipedema, Venvance com tizepatida, botou uma gestrinonazinha, já era. O paciente melhora muito, tá? Muito, muito, muito. Então, o que é que eu faço aqui com o bup-naltrexona, né? Vocês podem comprar na farmácia que tem um Contrave e podem mandar manipular. O Contrave, como o paciente pode ter queixa de enjoo, de náuseas, o que é que eu faço? Inicio com uma dose só pela manhã e aí eu vou escalonando. Para a segunda semana, terceira semana, quarta semana. Então, eu escalono, né? Segunda semana, passo a usar um à tarde, até às 5 horas da tarde. Cuidado com bup-naltrexona, tá? Eu tive pacientes que não dormiam, causou insônia. Então, pode acontecer, é raro, mas acontece, tá bom? Então, aí você tem que tirar a dose da tarde. Então, na segunda semana, uma dose. Na segunda semana, 2 doses pela manhã e 1 no final da tarde. Na quarta semana, 2, tá? Aqui está errado. 2 doses pela manhã e 2 doses no final da tarde. E aí eu mantenho esse paciente. Se for manipulado, sempre tem que colocar de ação prolongada, que é o que tem na farmácia, tá bom? Então, 150 miligramas eu faço de manhã e o naltrexona 6 miligramas pela manhã e à tarde. E aí, depois de 4 semanas, eu posso aumentar o bupropiona até 300 pela manhã. E aí, o naltrexona a gente pode chegar até 12 miligramas 2 vezes ao dia. Então, 24 miligramas, tá? Em pacientes, que aí também, a nossa colega cardiologista que não está aqui, o que é que acontece muito com as mulheres na transição para menopausa e menopausa, tá? Histórico de alcoolismo.
Então, as mulheres aumentam muito esse histórico de alcoolismo. Então, se tem um paciente que é alcoólatra, eu tinha uma paciente que bebia 1 litro de vinho todos os dias. Então, o que é que eu fiz? Naltrexona, 50 miligramas, tá? Muito bom. É dose alta. Então, paciente que fuma e paciente alcoólatra pode colocar que vai parar. Ela não vai conseguir nem mais olhar para a bebida. Junto com a tizepatida, que também já diminui esse efeito, então é muito bom. Certo? Não, normalmente eu só coloco só o naltrexona por enquanto, tá bom? Aí, depois de uns 60 dias, eu reavalio essa paciente minha, tá? Então... Oi. Pode causar taquicardia. Pode. Aumenta. Pode, aumenta a elevação da pressão, sim. Ah, você está aí. Pode. O quê? Sim. Você pode começar a ir escalonando. Eu falo assim, caso grave. Isso, exatamente. Você tem os outros fatores que estão ajudando a contribuir, aí ela consegue estabilizar com essa dose, você não tem. Exatamente. Né? Assim, você não precisa entrar. Piorou insônia, piorou náusea, não necessariamente você precisa sair e tirar toda a... Isso. Você volta para a dose anterior que ela estava bem. É igual a tizepatida, tá? Por exemplo, o paciente está usando 2,5 miligramas, você passou para 5. Começou a ter muitos sintomas, volta para a dose anterior e mantém a dose anterior. E aí você vai associando com outros medicamentos. Tá? Então, você tem que saber manejar bastante isso daí. Também, bup com naltrexona, porque ele vai no sistema límbico. Até 5 horas da tarde. Aí você vai tentar, tá bom? Até as 2 ali, tenta também. Então, aí eu converso com o psiquiatra junto, tá bom? Se o psiquiatra liberar, eu coloco. Às vezes a gente até muda, tá? Porque o bup com naltrexona, ele tem efeito também antidepressivo. Então, às vezes muda. Então, eu já tive casos de pacientes que eu conversei com a psiquiatra, ela falou, não, vai ser ótimo, porque ele vai ter mais energia, mais disposição, vai diminuir o desejo pela compulsão alimentar e vai estar atuando, fazendo o mesmo efeito do... Eu acho que ele usava a desvenlafaxina, né? Exato. E aí ela mudou. Mas em nenhum momento eu me intrometo na prescrição do outro colega, tá? Então, assim, eu tento sempre conversar com ele, exato. Isso, para que a gente possa chegar na melhor conduta para esse paciente, tá bom? Então, normalmente eu começo 25 e 25, tá? Se ela não tiver nada, eu deixo só a dose de 50, mas manhã, exato. Pode pular mais um pouquinho? Não, segue aí. Ó, a gente está com o nosso tempo esgotado, mas a gente vai fazer. Aí as perguntas, pessoal, anota aí, tá bom? Que eu vou dar 5 minutos para vocês perguntarem ao final, tá bom? Tá, protocolo injetável. Então, aqui, ó, eu coloquei intramuscular já para vocês irem lá fazer o combozinho de vocês e levar para a clínica, tá? Então, intestino. A glutamina não pode fazer intramuscular, tem que fazer EV, então tira ela, tá? Mas o triometilador consegue, o sulfato de zinco, a vitamina C dói, tá? 440 miligramas. Então, eu deixaria aqui com o triometilador, sulfato de zinco. Mais algum? Você é boa. Para intestino, não. Não, né? Maria Fernanda. Cadê Maria Fernanda? E aí, Fernanda? Eu faria imunidade treinada. Ah, pronto, imunidade treinada, ótimo. Isso, pronto. Boa. Vocês aprenderam ontem, né? Imunidade treinada. Então, a beta-glucana ela é um ótimo também para o intestino. Mitocôndria. Aqui dá para vocês fazerem, tá? Trio detox, com booster de ATP e termoativador. E a coenzima Q10. Então, dá para fazer intramuscular. Na desinflamação. Pessoal, Titamires não me escute. Mas cúrcuma, resveratrol, e eu não coloquei aqui, glutationa. Para mim, é o melhor trio que tem para usar junto com tizepatida e desinflamar o paciente. Eu faço isso daqui
só com tizepatida e esses 3, cúrcuma, resveratrol, é porque o Central não vende, tá? Por isso que eu botei Cronic. Mas só cúrcuma e resveratrol, junto com glutationa intramuscular, 8 semaninhas, você fazer uma por semana, junto com tizepatida, o paciente chega a perder 15 quilos. Em 45 dias, 60 dias, em 2 meses, assim, ó, brincando, tá? Brincando. É muito bom, muito. Eu gosto demais desse trio aqui. O ácido alfa-lipóico é a coringa, então, infelizmente, não dá para fazer intramuscular, só EV, tá? E aí, a pedido da minha amiga, por quê? Tu faz ala intramuscular? Ah, tá, é porque é o de 100 miligramas, né? Eu só uso de 300 e 600. Ótimo, então pronto, tem intramuscular de 100, estou aprendendo aqui agora, tá vendo? Porque normalmente eu só uso 300 e 600. Ótimo, então já temos ácido alfa-lipóico intramuscular de 100 aí, ó, para vocês usarem, tá bom? E aí o ácido alfa-lipóico, ele é bom, porque ele desinflama, ele melhora a resistência à insulina, ele vai diminuir estresse oxidativo, é o coringa, tá? Tem uma perda de massa muscular muito grande devido à redução do peso, tá? Então, a pedido da minha amiga, eu coloquei aqui ontem para ela. Então, assim, de intramuscular, o que é que você pode fazer? Pool 10, o Pool 10 tem ZMA, tem BCAA, né? Então, assim, ele é muito bom, porque ele tem todos os aminoácidos não essenciais, tem alguns minerais também que vão ajudar na síntese muscular. D-ribose, booster de ATP com enzima Q10, por quê? Porque eu estou trabalhando na mitocôndria. Tem que ter uma mitocôndria funcionante bem para você ganhar síntese fazer síntese muscular, tá? Então, eu gosto muito de usar isso daqui no protocolo injetável. Quem não faz injetável, tem oral também, tá? Então, oral Guardian, que tem aí também, que vocês podem comprar. O ácido alfa-lipóico, sempre colocar em cápsula gastroresistente, porque causa muito efeito gástrico se você não usar. Transresveratrol, você pode usar uma pastilha sublingual. Coenzima Q10. Para desinflamação, nós temos o epigalato, catequina galato, que é o extrato do chá verde, com a quercetina e o cúrcuma. E para o ganho de massa muscular, isso daqui também mudou o jogo das minhas pacientes, tá? Essa formulazinha aqui, ó. O Peptid Strong, ele é um sinalizador de síntese proteica. Então, quando eu comecei a usar essa fórmula aqui, as minhas pacientes manteve a massa muscular e teve algumas pacientes que até ganharam massa muscular. Prescrevo para todo mundo. Todo mundo que está usando tizepatida, análogo do GLP-1, podem prescrever isso daqui, que a paciente vai ter um efeito muito benéfico para a massa muscular, porque a gente tem que pensar muito também na perda de massa muscular, tá? Principalmente nessas pacientes aí da transição para menopausa e menopausa, pelo risco de osteopenia e osteoporose. Então, um baita suplemento, tá? Para vocês usarem. Calhau, eu vou pedir para a gente mostrar 5 os casos nas oficinas, tá bom, amigo? Tá. Pode ser? Vou dizer por quê, vou explicar. A gente tem o almoço 3, e eles têm que abrir o restaurante no máximo até 1h15, eles têm que estar servindo. E nós ainda temos uma aula. Beleza, tá bom? Tá bom. Tá certo? A gente vai ter a oficina com o Calhau agora, às 2 horas. Vocês vão estar com ele, a gente vai dividir em grupo, vocês vão ficar em grupo de 6, e vocês vão ter cada grupo meia hora com ele. Então, ele vai mostrar os casos clínicos, vai discutir, tá bom? Beleza. Então, é isso. Amigo, finalize sua aula linda, a sua frase aí. Então, o médico do futuro é aquele que enxerga além da balança. Porque tratar a obesidade não é apenas reduzir números, é compreender um sistema complexo, onde o corpo, mente e metabolismo se entrelaçam. Ciência sem humanização, ela é fria. E humanização sem ciência é vazia. E a verdadeira revolução na medicina acontece quando unimos ambos para transformar vidas. Então é isso, tá? Obrigado, pessoal.